Qual é, tricolor? Fluminense venceu o Bragantino por 2-1 na estreia do técnico Renato Gaúcho. Oba, oba, Renato chegou, trazendo a alegria pra galera tricolor. Oba, 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 Renato tá aí, na Barras Laranjeiras ele vem pra sacudir. É isso mesmo, o Fluminense venceu por 2-1, o gol salvador do Martinelli trouxe 3 pontos para o tricolor. É bom já começar a vencer, pontuar logo no início, porque se deixar para depois a gente sabe como é que é. Fluminense agora inicia um trabalho com o Renato Gaúcho. Ele teve pouco tempo para poder treinar o time até o jogo contra o Bragantino, mas a gente já viu uma mudança de postura da equipe. Pelo menos o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom, me agradou muito, né? O primeiro tempo, o Fluminense poderia ter saído ganhando ali de 2 ou até 3-0 nesse primeiro tempo, teve chance para isso, mas não concluiu efetivamente para gol, né? Mas saiu vencendo no primeiro tempo, foi para o intervalo com resultado positivo, mas na volta foi algo totalmente diferente, né? O Fluminense foi dominado ali pelo Bragantino, que ditou o ritmo do jogo, pressionou, até que numa falha do Fábio que tem muitos créditos com a camisa do Fluminense, né? Mas ele falhou, de fato, eu achei que ele falhou, ele saiu meio errado e acabou jogando a bola em cima do atacante do Bragantino, o Pita, que tinha acabado de entrar e fez o gol. Dito isso, o Fluminense teve que se lançar ao ataque e nos acréscimos, né? Depois de um escanteio, o Thiago Silva, o Bernal brigou ali, o Thiago Silva chutou e o Martinelli estava ali para concluir no gol. O Fluminense quando o Fluminense tomou o gol, né? A torcida já caiu em cima, vaiando alguns jogadores como de costume, né? O Fluminense, aliás, a torcida sempre tá ali pegando no pé do Martinelli, do Lima, né? Assim, são os que mais são visados ali pela torcida, mas também já tem outros jogadores que já estão sendo bem visados ali pela torcida. Trata-se do Freitas, do René, e assim, eu particularmente, eu prefiro vaiar ou criticar quando acaba o jogo. Eu acho que o tipo de crítica durante o jogo acaba atrapalhando ainda mais o atleta ali, o psicológico. Até atletas como o Martinelli já está bem maduro para isso, porque ele ele já há um bom tempo que ele é criticado ali pela torcida, vaiado, mas ele nunca se deixou abater com as críticas, ele mantém ali a personalidade dele. Inclusive isso é um dos pontos bons do Martinelli, que a torcida, mesmo pegando no pé dele, ele não deixa isso abalar ele, né? Então ele consegue manter a postura, nunca respondeu à torcida, nunca ficou de birra, nem ele, nem o Lima. Mas assim, eu particularmente prefiro deixar pra vaiar, esbravejar quando acaba o jogo ali, que eu fico puto, né? Mas assim, de fato, tem jogadores que estão rendendo pouco, né? Ontem eu não achei nenhuma partida tão ruim do Freitas, ele tava fazendo até uma partida meio que regular, mas aí acabou tomando gol, aí a torcida já não quer saber, esquece do que ele fez ali durante o jogo, aí já vem coisa do passado, que já não vinha jogando bem, e a torcida esbraveja. A gente não tá aqui para dizer como é que você deve torcer, né? Eu tenho o meu modo de pensar, eu acho que esse modo de ficar criticando durante o jogo não é legal, mas cada torcedor tem o seu modo de torcer. E a gente não tá aqui para querer dizer, torce assim ou assado. Cada torcedor sabe o jeito de esbravejar e aqui a gente não tá para criticar nenhum torcedor que torce de algum jeito. Seguindo, na sexta-feira passada, o Lescano e o Lavega, eles deram uma entrevista coletiva. Não sei se vocês lembram, né? Mas o Lavega e o Lescano deram essa entrevista coletiva e falaram muito sobre a expectativa deles no Fluminense, como o Fluminense é visto fora em seus países, né? Tanto no Paraguai quanto no Uruguai. Falaram muito da grandeza do Fluminense, a expectativa deles no clube, estão bastante motivados. Falaram do Super Mundial, essa oportunidade que eles vão ter
de carreira, até mesmo para eles alavancar, né, a carreira deles, porque a gente sabe que o futebol brasileiro aqui na América do Sul é como se fosse a Europa da América do Sul, né? Então o jogador vem para cá porque tem uma visibilidade muito grande para daqui eles ter sua carreira lá encaminhada para a Europa, algo do tipo. Então essa oportunidade para eles é uma oportunidade muito grande. Mas o que me surgiu curiosidade é o seguinte, o Lavega, ele foi cortado, né? O Lavega estava relacionado na lista, mas assim, naquela última lista final, ele foi cortado. Então o Lavega não foi nem para o banco de reservas no jogo contra o Bragantino. Isso me despertou uma curiosidade. Por que tirar o Lavega da lista, né? Por que tiraram ele? Se tem algum motivo específico? Será que o Lavega não está treinando bem? Está tendo problema com o entrosamento ali com o elenco? É algo que só me surgiu como dúvida, né? Mas a gente vai estar apurando para poder saber. Mas a princípio ele foi cortado, mas deve ser relacionado para o jogo contra o São José na quinta-feira, 9h30 da noite. Vamos falar sobre isso também. E o Lescano. O Lescano estava no banco de reservas, mas que eu lá do Maracanã estava presente no jogo, né? E que me despertou uma outra curiosidade, é a seguinte. O Lescano, na hora do aquecimento, quem tá sempre no Maracanã vê, né? Eles mandam pro aquecimento em bloco, né? Grupos. Grupo 1, aí alguns ficam no banco de reserva. E o Lescano pouco aqueceu, né? Pouco ficou ali no aquecimento. E quis dizer o quê? Ao meu ver, que ele não era nenhuma das opções para entrar no jogo, né? Então, assim, claro, aí você pode falar, o Ganso estava ali, né? Então, provavelmente, ele não aqueceu porque o Ganso estava ali e não tinha lógica. Sim, mas eu acho que o Lavega, mesmo com o Ganso ali na reserva, ele poderia estar ali no aquecimento, até porque ele pode não entrar só como um meio-campo central, né? Ele pode atuar por outros lados do campo ali, explorando uma outra vaga ali, para poder entrar. A gente quer ver mais um pouco do Lavega, a gente quer ver um pouco mais do Lescano, e eu fiquei um pouco assim curioso, né? Eu espero que eles venham ter sucesso no Fluminense, aguardo para poder ver mais partida do Lescano e do Lavega. E fica aqui minha curiosidade, vamos ver como é que o Renato vai trabalhar esses atletas agora, né? Renato que disse que na entrevista que já marcou o coletivo dos jogadores de base, deve fazer jogo treino até com o time profissional, não agora, né? Porque o calendário já está bem apertado, porque a gente vai ter uma maratona de jogos. O Fluminense joga quinta-feira já contra o São José, 9h30 da noite no Maracanã, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Vai ser um jogo mais tranquilo, até porque a equipe boliviana é uma equipe bem fraca, bem abaixo. O Fluminense tem total dever de chegar no Maracanã, se impor e vencer bem. No domingo, sábado ou domingo, eu vou confirmar e vou deixar aqui na edição do vídeo, que o Fluminense enfrenta o Santos. Aliás, é domingo, tá? É domingo, o Fluminense enfrenta o Santos no Maracanã e o Santos já confirmou a volta do Neymar, tá? Deixar aqui já avisado que o Neymar vai estar em campo contra o Fluminense no Maracanã. Então, assim, vai ser um jogo totalmente difícil. O Santos que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, então vai atrás de 3 pontos, vai vir para buscar 3 pontos. Só que o Fluminense no Maracanã tem que fazer o dever de casa, né? Pouco tempo para poder trabalhar questão de treinamento, né? Até porque ele vai ter treino amanhã, quarta e quinta já tem jogo. Aí sexta já volta no regenerativo, sábado treino para definir o time ali e domingo jogo. Então assim, o calendário é muito apertado para uma maratona de jogos que a gente vai ter nesse mês de abril. Então assim, ele de fato vai ter pouco tempo para treinar a equipe. Não pense, torcedor, que você já vai ver uma mudança drástica do Fluminense do dia para a noite. O Renato ainda não vai ter, vai ser difícil agora ele ter 7, 10 dias só de treinamento. Então vai demorar um pouquinho para ter esse time a cara do Renato. Então assim, mas claro que o efeito Renato já foi pouco imposto nesse jogo contra o Bragantino. E o
que eu quero dizer o efeito Renato? O efeito Renato é a questão da atitude do time. A atitude do time no primeiro tempo foi bem melhor do que vinha apresentando nos outros jogos. Claro, o segundo tempo foi bem abaixo, o time caiu de produção, caiu, mas assim, o primeiro tempo do Fluminense foi um primeiro tempo muito bom e o melhor primeiro tempo do Fluminense é em 2025. O Fluminense não conseguiu mostrar esse futebol em 2025 do que mostrou nesse primeiro tempo contra o Bragantino. Então, assim, a gente espera que a motivação dos jogadores continue lá em cima, que o Fluminense continue tendo esse tipo de motivação, jogadores comecem a se entrosar ainda mais, que o Fluminense tende a crescer nas competições. Para finalizar, vamos falar da volta de Paulo Henrique Ganso. Graças a Deus, o maestro voltou. E é isso, surpreendeu a todos, tá? Surpreendeu a mim e com certeza surpreendeu a você, torcedor, que o Paulo Henrique Ganso voltou. É isso mesmo, nosso craque voltou, tá de volta. É muito bom ver o Paulo Henrique Ganso em campo. A torcida fez a festa, gritou o nome dele. O Ganso é muito ídolo do Fluminense. O Ganso é muito ídolo. São 6 anos de Fluminense, né? Uma moral gigantesca. E isso foi adquirido dentro de campo, mostrando futebol, mostrando números, conquistando. E ele tem essa moral com a torcida do Fluminense, que abraçou ele, apoiou ele nesse processo que ele teve aí de recuperação da miocardite. Então, assim, que ele volte, continue voltando assim aos poucos, que ele venha estar conseguindo render, que em breve vai estar voltando aquele seu futebol. Ele já até entrou bem contra o Bragantino, participou até ali do gol, né? Poderia ter sido até gol do Ganso contra o Bragantino ali, a bola passou muito perto dele, mas ele não conseguiu concluir. Mas assim, é muito bom ter o Paulo Henrique Ganso de volta no Fluminense. Torcedor, quinta-feira, 9h30 da noite, eu sei que o horário é ruim, muita gente trabalha na sexta de manhã, eu sei o que é isso, até porque eu tô diversas vezes no Maracanã e às vezes de manhãzinha eu já tenho que acordar para ir trabalhar, mas eu peço que você, se você pode ir pro jogo, vá, apoie o Fluminense, apoia esse time, porque ele precisa do seu apoio. Valeu! Antes de finalizar, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para poder dar aquela moral pra gente e ajudar no crescimento do canal. Lembrando que o Coé Tricolor é um canal novo do Fluminense e é mais um veículo para vocês poderem estar acompanhando o Fluminense, e é um canal feito de tricolor para tricolor. E você que não é inscrito aqui, dá essa moral, compartilha esse vídeo para geral, para o seu amigo tricolor, para que esse vídeo alcance inúmeras pessoas, inúmeros tricolores, para a gente estar crescendo junto. Valeu, tamo junto e Coé Tricolor!